Gente querida do terror, na vida pronta. Não posso dizer que exista uma armadilha em cada curva da estrada que temos que percorrer, mas com certeza existe um número assustador de armadilhas. Se partir para o terreno do pessimismo, vendo só o lado negativo do copo, podemos até concluir que viver se resume a respondermos por crimes que cometemos, por crimes que jamais cometeremos, ou também por aqueles que ainda iremos cometer. Seria justo? Será que a vida é justa, injusta ou é somente vida? Às vezes pensamos que somos marionetes. Qual o sentido desse viver com tantas perguntas? Bom, aí é que entra o que pensa o Nadina. As respostas têm que ser encontradas, mas não vivendo na vala comum do perguntar. Por isso eu peço que assista esse vídeo até o final e tire suas conclusões na torcida que ele possa trazer alguns ensinamentos, alguns truques para que você se fortaleça cada vez mais para seguir essa trilha em busca da evolução. Senhor Romário, o meu nome é Rafael. A minha vida, ela não é igual à maioria esmagadora das pessoas, mas também não serve como exemplo único. Existem muitos iguais a mim. Com certeza, enfrentamos alguns desafios, obstáculos, até momentos tristes devido à situação. Mas, como eu, muitos conseguiram superar e construir uma vida. Do que eu estou falando? Estou falando de que desde que eu me conheço por gente, eu morava numa casa enorme, rodeado de irmãos, rodeado de pessoas que cuidavam de mim. Um lugar delicioso que tínhamos de tudo, menos aquele afeto diferenciado que só encontramos no pai e na mãe. Sempre fui bem tratado, mas tinha consciência que eu era apenas um número no orfanato que eu vivia. Dona Lourdes era, entre todas as funcionárias, a mais próxima de mim. E eu percebia que ela me dava, assim, um algo mais. Como eu gostaria de ver nela a imagem de mãe. Mas eu sabia que ela precisaria dar um pouco acima. E esse acima ela não tinha condições de dar, por ter muitas pessoas para cuidar. Mas pelo menos a Dona Lourdes conversava comigo, às vezes brincava, me fazia rir, me trazia alguns presentinhos fora do contexto. E também era a única que acreditava na presença do meu grande amigo inseparável, Urso. Ela até fingia que enxergava o Urso, meu amiguinho secreto. Mas era um amigo de 4 patas. Era um cachorro. Mas não era um cachorro qualquer. O Urso era gigantesco. Poderia colocar medo em qualquer um. Mas para mim, ele era o porto seguro. Quantas vezes eu era flagrado, brincando com o Urso, conversando com o Urso, dando risada do que fazia o Urso, brigando com o Urso. Claro, que muitas crianças me olhavam como sendo assim meio desparafusado, mas tinha muita gente ali que considerava normal, porque eles também tinham os seus amigos secretos. E foi nesse local que eu cresci, que eu passei os primeiros anos da minha vida até completar 5 anos de idade. Quando um casal, não sei como nem porquê, foi lá na minha antiga casa e me adotou. Só que eu estava tão apegado em Dona Lourdes que eu fui feliz para uma casa que eu poderia chamar de lar. Eu era o filho único, eu tinha o meu quarto, eu tinha os meus brinquedos. Meu pai João e a minha mãe Miriam logo se tornaram tudo para mim, mas faltava Lourdes. E o pai João
uma sensibilidade única. Um dia, me vendo meio amuado, perguntou o que eu estava sentindo. Eu falei que era a saudade da minha tia Lourdes. E ele não se limitou a me levar para visitá-la. Não. De uma certa forma, hoje eu entendo que ele queria que eu cortasse vínculos da minha antiga casa. Aquele ambiente. Na verdade, meu pai, João, ele contratou a tia Miriam. Sim, ela foi trabalhar na casa daquela família que tinha muito dinheiro, a minha família. Foi quando? Meu pai e João, um dia eu passeando. Aí ele me perguntou: meu filho, diz aí, Rafael, todo menino gosta de ter um cachorro, um cãozinho. Muitas vezes eu te perguntei o que tu queria, tu nunca citou. Por que tu não gosta de cachorro? Aí foi que eu disse: gosto muito, mas eu tenho urso. É claro que meu pai não ficou surpreso, porque ele sabia, ele tinha conversado a respeito com a minha tia. Ele sabia que eu tinha um amigo secreto. Ele chegou a ficar preocupado quando conversou com a minha mãe Miriam. Eles foram no orfanato, que confirmou a história. Eles foram psicólogos, e os psicólogos disseram: não, isso é normal em crianças, principalmente crianças solitárias, como são os órfãos. Mas esses amigos, eles preenchem lacunas. E com o tempo eles dão como cumprida a missão e desaparecem. Deixem acontecer naturalmente, logo o urso irá virar passado. E foi o que aconteceu, seu Romário. Do nada, um dia eu acordei acostumado a ver o urso ou deitado do meu lado na cama, ou deitado no chão no quarto. Não estava mais. Eu chamei, mas ele nunca mais apareceu. A minha tia, quando eu mostrei preocupação do sumiço de urso, ela me abraçou e disse: ah, filho, fique tranquilo, ele está bem. Ele disse para mim que percebeu que você não precisa mais da proteção dele. Então ele voltou lá para o orfanato para ajudar outra criança. É a missão dele. Nossa, eu fiquei contente, eu fiquei orgulhoso do meu amigo urso. E foi aquela dose de beleza que faltava para eu aceitar aquela separação. Mais uma pausa para o pedido de sempre, muito importante para nós. Se você é um Nadina, está aqui há muito tempo, se identifica, gosta do canal, ou se você é um recém-chegado que ainda procura entender o espírito do Terror Nadina e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixe o like, comente. 3 cliques que registram a sua presença e dão o recado ao YouTube. O canal é bom, tem conteúdo, merece ter seus vídeos cada vez mais notificados. E se achar que a gente merece, ajude-nos. O QR Code está na tela. Se preferir enviar um Pix direto pela chave, ela também aparece abaixo. E claro, se você faz parte do grupo que ajuda o canal enviando as suas experiências via e-mail abaixo, a gente só tem a agradecer, pois são os seus vídeos que movem a engrenagem. Dito isso, voltemos ao relato. Seu Romário, o tic-tac do tempo, ele não dá tréguas. E o meu passou depois que eu estava naquela casa maravilhosa, que eu tinha meu pai, a minha mãe e a minha tia comigo. Ele disparou. E logo eu me tornei adulto. Eu estudei nos melhores colégios. Eu adorava estudar. Eu fui tratado assim como um rei, mas não mimado. Eu sempre fiz questão de agradecer por tudo que eu recebia, porque eu sabia o que era não ter. E não falo só em dinheiro, não. Eu falo em carinho. Ter uma festa de aniversário, só minha. Olha, ter um Natal, ter uma Páscoa que eu podia correr atrás para encontrar os ovinhos. Ter férias com meus pais. Ter a minha mãe e a minha tia brigando para saber qual delas ia ficar comigo e ia me contar uma história antes de eu dormir.
Eu fui uma criança feliz. Me formei. Me tornei advogado. Sim, eu queria ser um bom advogado. Queria trabalhar na vara de família. E por ter todas as razões do mundo para ser um bom profissional, eu me dediquei. E com a ajuda, claro, e as indicações do meu pai João, a minha carreira decolou. Logo conheci a Ana Paula, que aqueles olhos azuis me fascinaram no primeiro contato, que o seu sorriso, a sua bondade, a sua doçura apenas serviram para acrescentar a certeza que era a mulher da minha vida. Casamos. Aí nasceu o Cícero. Mas eu não vou chamar de Cícero porque ninguém conhece como Cícero. É o Piolho. Porque Piolho foi o apelido que ele recebeu do meu pai João. A princípio eu não gostei muito. Mas quando meu pai chegava e dizia para Cícero, vem no colo do vovô Piolho, ele dava, abria os braços e saía correndo, eu digo, pronto, é Piolho que seja Piolho. Ana Paula, ela tinha uma loja maravilhosa, era uma comerciante de um potencial incrível, ela estudou para isso, ela estudou moda, ela estudou administração, a sua loja no shopping, olha, tudo bem, o seu pai ajudou a montar, porque ter uma loja num shopping não é assim para início de carreira, mas o dinheiro que os pais investiram nela, ela triplicou. Mas Ana Paula também tinha esse lado assim, de ajudar as pessoas. Não sei se cresceu convivendo comigo depois que ela descobriu a minha história do que é ser órfão, do que é ser carente, do que é não ter aquilo que os outros não dão valor e é o mais importante que a gente pode ter. Ou se já era dela. Eu acredito que tem a mescla dos dois. E num determinado dia, Ana Paula estava lá com suas clientes, sabe, preparando vestidos para isso, para aquilo, falando em roupa, falando aquilo, né? Sabe, aquele métier dela que eu entendia muito pouco. Quando tinha uma senhorinha olhando para ela assim, ela percebeu que não era uma cliente. Aí educadamente chegou, pois não. Aí a senhorinha disse, boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Meu nome é Maria. Pois não, dona Maria. Não, é que eu conversei com a sua funcionária ali, eu perguntei quem era a proprietária. Eu vim aqui lhe trazer isso aqui. Mas o que é isso? Ah, isso é uma rifa na minha cidade que nós estamos organizando para apoiar as crianças carentes. Bom, quando ela falou isso, a Ana Paula já disse, que ótimo. Então, eu queria ver se a senhora gostaria de comprar um número dessa rifa. Ela falou, eu compro até mais. Aí a Maria disse, não, até gostaria, obrigado. Mas é o último que eu tenho aqui. Aí a Ana perguntou, mas quanto custa? Na época, 20 mil cruzeiros. Como é que eu vou dizer hoje? Não era aquele dinheiro louco, mas também não era um dinheiro assim, digamos 50 reais. Aí a Ana perguntou, nossa, e qual é o prêmio? Ela olha lá na cidade, nós temos um local muito bonito, que é uma fazenda maravilhosa, que pertence a uma família tradicional, mas que hoje é um parque, e a gente usa para festejos, para isso, para aquilo outro. E o primeiro prêmio é uma semana hospedado naquela fazenda, podendo usufruir de tudo. Aí ela mostrou um álbum de fotos assim. Eu olhei, nossa, mas que lindo. Tá bom, vou ficar com o número. Foi, pegou 50 mil cruzeiros, será? Pegou. Aí a mulher, eu não tenho troco. Não, tá certo. Dona Maria agradeceu e foi embora. Eu não fiquei sabendo na época. Mas, de repente, Ana Paula olha para mim, sabe o que o número deu na Loteria Federal de tal dia? Eu perguntei, amor, não sabia que tu jogava? Não joga, uma rifa que eu comprei e eu vi hoje na minha mesinha de cabeceira. Engraçado, eu nem lembrava que essa rifa estava ali. Sabe, eu comprei para ajudar, mas aí eu vi, você pode conferir? Aí eu peguei, abri o jornal, disse, amor, você foi premiada.
Ela disse, jura? Eu digo, é. Qual é o prêmio? É um Rolls Royce? Eu dei uma risada. Ela, não, não, não. É uma semana numa espécie de hotel fazenda. Seu Romário, eu trabalhava muito. Ana também. Aí ela falou pra mim assim, eu vou ver quem pode querer, não sei se eu vou dar pra minha prima, pra minha irmã, pra minha tia, pra não desperdiçar já que eu ganhei. Eu olhei pra ela, não sei porquê. Eu olhei pra ela e disse, poxa, você não gostaria de passar uma semana num lugar paradisíaco pra gente reorganizar, não digo a vida, mas as energias? Ela, tá falando sério? Por que não? Eu posso organizar o meu escritório, eu já tenho uma equipe de confiança, posso, sabe, reorganizar a minha agenda e ter uma semana livre. Eu estou precisando. E ela, eu também. E eu disse, pô, e tu não tem uma gerente, não tem alguém que possa ficar na tua loja? Ela, claro que tenho. Pensando que a minha loja é uma orquestra sinfônica, ela toca sozinha. Sabe aquela coisa? Eu amava. Como eu amo essa mulher. E assim foi feito. Organizamos tudo e saímos em direção à nossa semana inesquecível. Ana Paula, eu, Piolho e, lógico, tia Lourdes, que depois que eu casei veio morar com a gente e nos ajudava na criação do Piolho. Olha, não era muito perto não. Nossa, foi uma viagem longa. Até que finalmente chegamos. A vila, que para mim aquilo era uma vila, depois eu fui saber que era um município emancipado, mas tinha 20 mil habitantes. Mas era bonitinha, sem gracinha, sabe como é que é? Para chegar lá, a gente saía da estrada principal e andava quilômetros numa vicinal. Eu digo, ih, será? Aí fomos direto, lógico, na prefeitura, para saber, nós mostramos, né? Aí a menina que nos atendeu, ah, vocês foram os vencedores, que coisa boa! Maria! Ela gritou, e vem aquela senhora. Pois não? Ana Paula, foi a senhora que me vendeu o número lá no shopping. Ela, você foi premiada, minha querida, coisa mais linda, coisa mais isso. E eu tô vendo aquilo ali. Mas eu sou um advogado. Advogado sempre vê aquilo, sabe? Não se deixa levar muito pela emoção. Nisso, logo que chegou na prefeitura, piorou, queria ir no banheiro, foi. E vem Lourdes com ele. Ele estava com seus 4 ou 5 anos. Maria olhou para o meu filho de uma forma que eu gelei. Eu lhe digo, senhor Romário, se eu não estivesse tão cansado, eu iria agradecer, foi um prazer conhecê-la, dar meia volta e ir embora. Mas eu não tinha o direito de fazer isso com a minha família. Maria pediu um tempo, mandou uma moça buscar um café, nos atendeu muito bem. E na sequência nós saímos, veio um carro que foi na nossa frente nos levando ao tal local. Senhor Romário, pensa num lugar lindo. Pensa numa sede maravilhosa, um jardim muito bem cuidado, com funcionários de um lado para o outro, trabalhando. Ela havia ligado, preparando, então naquela coisa assim de a gente esperar que ela fosse ver o carro, fosse ver aquilo, não. Ela ligou para o local, que tinha até telefone rural, isso para a época, para que os funcionários preparassem uma recepção. Mas foi uma coisa assim surpreendente. Além de tudo, ela ficava no alto, lá embaixo tinha um rio, um vale, uma vista. Chegamos, fomos recepcionados. Ana Paula vibrava. Piolho estava enlouquecido com os animais que viu lá. Mas tia Lourdes e eu, sabe, parecia que tinha algo. Foi quando tia Lourdes chegou para mim e disse, é bonito, né? Eu disse, mas eu posso te falar uma coisa, Rafael? Eu digo, pode, tia. Eu não gostei do jeito que essa mulher olhou pro Piolho. Eu digo, ai,
Eu também não. Mas estávamos ali. Era o famoso 2-2. Por tia Lourdes e eu, nós iríamos agradecer e ir embora. Mas a felicidade de Pio e Ana Paula, nossa, Ana Paula ainda orgulhosa que foi ela, né? Então, entramos. Acomodações espetaculares, lareira, uma cozinha incrível. Aí Dona Maria foi clara, olha, nós temos aqui uma equipe de cozinheiras, temos aqui as moças responsáveis pela limpeza geral, vocês não precisam se preocupar nem em trocar uma roupa de cama. Temos o pessoal da retaguarda de fora, o jardineiro, o responsável pela piscina. Aí aquilo ali para mim começou a aparecer multidão dentro da minha casa, eu não era acostumado com isso. Tia Lourdes também não, daí tia Lourdes, não, olha, a comida deixa que eu faço, eu sou acostumada. Aí Maria percebeu e disse, não, mas é por isso que eu estou dizendo, se vocês quiserem manter a equipe, tudo bem. Mas se vocês preferirem privacidade, eles saem. Aí eu perguntei para Ana, coisa, ela olhou para tia Lourdes, não, nós vamos querer ficar só nós. Tá ótimo. Aí eu fui organizando, fui falando, foi isso, foi aquilo. Muito bom. Muito bom, a mulher foi embora. Os funcionários seguiram o mesmo caminho. Ela mandou pedir um transporte para vir da cidade para levá-los. Nós estávamos assim num local incrível, realmente para relaxar. Só que eu tinha uma cisma. Lugar lindo, uma grande fazenda. Devia ser de uma família tradicional, hoje pertencente ao município, mas o jeito que ela olhou para o piolho, eu fui para a cidade assuntar. E algo que eu aprendi na vida: se não tem nada para fazer, vai fazer nada na rua. E se quiser conhecer, de fato, um lugar, vá para o maior bar ou para a padaria local. E eu fui para a padaria local, uma bela padaria, sabe? A gente percebia que ali era o ponto de encontro, todo mundo tomando uns doces, umas coisas. Eu olhei aquilo ali, eu digo, Ana Paula vai delirar, tia Lourdes gosta desse. Eu digo, vou levar. Era uma tarde fria, era inverno. Aí eu pedi um café, pedi um folhado, nossa, que maravilha aquele doce. E lógico, todo mundo assim para mim, né? Gente nova, no lugar daqueles, eu fui conversando com um com o outro. Aí até que chegou um senhor para mim. O que o traz na cidade, forasteiro? Eu disse, não, eu fui sorteado no sorteio. Sorteado no sorteio? Aí eu meio que, desculpa. Perdão da redundância, porque eu me senti envergonhado, porque eu vi naquele homem assim um ar de cultura. Ele, não, nem reparei, isso acontece. Mas, que sorteio? Eu pensei que todo mundo soubesse na cidade que é uma rifa, né? Vai ajudar uma associação, sei lá o que, de crianças carentes, órfãos. Inclusive a minha esposa comprou porque eu fui órfão. Eu vim de orfanato. E disse, mas aqui nós não temos orfanatos. Para quem já estava cismado, a cisma cresceu. Eu disse, nossa, eu achei que a cidade se mobilizou. Teve uma senhora, a Dona Maria, uma funcionária da prefeitura. Aí ele, o senhor vai me desculpar, mas o senhor não está dizendo coisa com coisa. Maria, da prefeitura? Eu sou funcionário da prefeitura. Lá não tem nenhuma Maria. A gente até acha engraçado, né? Porque Maria é um nome tão comum. Mas não é, não comenta não, porque sabe como é que é prefeito? Mas ele é machista. Quando ele assumiu, poucas mulheres permaneceram. Que ele disse que não quer se incomodar, que o homem é mais eficiente. Enfim, isso é coisa dele, então não tem nenhuma Maria. E o senhor está me dizendo que hoje passou na prefeitura, mas o senhor acha que eu estou sentado aqui, que essa padaria está tão cheia, por quê? Eu digo, não sei. Porque hoje é aniversário da cidade, é feriado. A prefeitura está fechada. Eu olhei para aquele homem e eu disse, o senhor está brincando? Ele, eu não. E qual foi o prêmio do seu sorteio?
Isso vai passar 7 dias numa fazenda maravilhosa que fica, né? Ele olhou para mim assim, a Fazenda Candeeiro. Eu digo, eu não sei o nome da fazenda. Ela fica a tantos quilômetros a leste, perto da barranca do rio. É a Fazenda Candeeiro. Como é seu nome mesmo? É Rafael? Disse, olha, senhor Rafael, ou devo lhe chamar de doutor? Não, só Rafael, por favor. Se eu fosse o senhor, eu iria averiguar que a Fazenda Candeeiro, ela não é municipal. Ela é uma propriedade privada. E de uma das famílias mais tradicionais da cidade, da região. Porque a família Ramazzini, o nome não me era estranho. Eu digo, eu passei por uma metalúrgica, não sei. Pois é. É dos Ramazzines. É a maior indústria da região. Responsável por 70% dos empregos aqui. Eu disse, mas e essa Maria? Eu não conheço nenhuma Maria. Ele dizia, quando ele falava, eu ficava mais... Aí eu falei, o que o senhor acha? Deve ir numa delegacia? Ele, não. Não vá na delegacia porque não vai adiantar. Aqui, delegado, padre, juiz, prefeito, inclusive esse que vos fala, ninguém tem coragem de comentar ou falar mal ou fazer alguma insinuação dos Ramazzines. E desde o tempo da tragédia, eu disse, bom, nessas alturas o meu folhado já estava saindo pela garganta. Eu queria ir embora, pegar minha família, mas eu queria saber mais. Eu disse, o que o senhor está querendo me dizer? Tem mais algo a acrescentar? Ele me encarou e perguntou, essa Maria que o senhor está falando seria uma mulher magra, alta, com cabelos longos? Eu olhei para ele assim, sim, mas o senhor disse que não conhecia nenhuma Maria. Disse e repito, eu não conheço nenhuma Maria, mas conheço La Bruja. O meu primeiro impulso foi perguntar de quem seria essa La Bruja, mas ele não deu tempo. Continuou pausadamente, colocando todas as respostas que eu procurava. A Fazenda Ramazzini, as indústrias Ramazzini, eram comandadas com braço de ferro pelos irmãos Eduardo e Lígia Ramazzini, sendo que Lígia era conhecida como La Bruja, a mulher que mexia com o sobrenatural e a razão da fortuna da família. Fortuna essa que veio com a ajuda de forças conhecidas por poucos. Forças essas que não têm nada contra em fazer pactos, e quando fazem, cumprem a sua parte, mas chega a hora deles cobrarem a conta. E são tão ou mais eficientes na hora de cobrar do que na hora de realizar os sonhos daqueles que os procuraram. Anos atrás, o seu Ramazzini, ele começou a ter atitudes que na época não tinha um conhecimento. A gente falava que ele tinha que ir para o hospício para tomar choque elétrico. Ele afirmava que o seu filho mais velho era dominado por um demônio. E aquele demônio queria destruí-lo e destruir toda a família. Só mesmo a insanidade 100% poderia explicar aquela reação do Sr. Ramazzini, já que Érico, o primogênito, na época com 18 anos, era um menino forte, trabalhador e dava tudo para manter a empresa crescendo e a família unida. Entre os Ramazzines, La Bruja era a única que mantinha as atitudes de sempre, fechada, observadora, calculista, introspecta, pensativa. Era difícil de saber o que aquela mulher
realmente pensava ou sentia. Ela pouco falava, mas sabia de cada detalhe do que acontecia ao seu redor. Ela demonstrava calma, tranquilidade diante de tudo o que acontecia, deixando transparecer que ela sabia que era uma tragédia anunciada e que ninguém poderia reverter o processo. Dona Luciana Ramazzini era a que mais sofria com aquela guerra entre o seu marido e o seu filho mais velho, e também temia pelo futuro dos seus outros 4 filhos. Ramazzini nunca foi um homem de muitos sorrisos, muita amabilidade. Ele era aquele tipo grosso, mas grosso de bom coração. A única pessoa que o fazia derreter um pouco era a Priscila. Priscila era uma jovem, filha de um dos funcionários da fazenda, que todos sabiam que tinha com ele um caso amoroso já de anos. Priscila assustada, vendo tudo acontecendo e sabendo de algumas confissões que os homens costumam fazer apenas no travesseiro, ela procurou Érico e disse para ele se cuidar, pois o seu pai estava realmente enlouquecendo e ela temia que ele fizesse uma loucura, pois ele falava em dizimar a família como um todo. Érico, embora não gostasse de Priscila por saber do caso paralelo que ela tinha com o seu pai, viu nela a única pessoa que poderia desabafar e ter um apoio, alguém que dissesse como ele deveria agir. Abriu seu coração e revelou tudo o que estava acontecendo para a moça, que ficou simplesmente chocada ao descobrir que o seu medo, o que ela imaginava que estava ruim, na verdade, há muito tempo se tornara muito pior. Priscila, tomada de insegurança e terror, simplesmente falou que Érico deveria abrir o seu coração para todas as pessoas, não guardar mais esse segredo e buscar ajuda antes que o mal maior se concretizasse. E foi o que ele fez. Mesmo conhecendo todos os riscos, tinha certeza que era hora de revelar o que o seu pai fazia na calada da noite, principalmente na relação que tinha com suas irmãs. Tudo muito sórdido e vergonhoso pela família, mas que deveria ser revelado para que tivesse uma chance de parar com pessoas de fora se envolvendo e dando um basta. Ele se sentiu um Judas ao tornar público que o pai abusava da sua filha mais nova. Imagine a idade que essa criança tinha. E que Érico também acusava o pai de abusar da outra irmã, que tinha mais ou menos a idade dele, e que essa irmã que contou para ele o que acontecia. Então Érico, que era o mais velho entre os 4 irmãos, contou para sua mãe, que simplesmente mandou ele calar a boca. Procurou os tios, procurou todo mundo e ninguém acreditava. Ele foi até no padre. Olha uma criança, olha o desespero. E quando ele estava na igreja, o padre mandou esperar. Quando ele viu, chegou o pai dele lá. Mas Érico não desistia. Ele protegia a sua família. E ele tinha uma força que o pai, mesmo dentro da loucura, mesmo sabendo que o seu filho poderia destruir a sua reputação, não conseguia enfrentá-lo. Aquela história começou a me fazer mal. Aí eu fiquei juntando, somando as arestas. Se essa Maria não existe na prefeitura, se não tem a tal associação, se nunca teve o concurso, isso foi uma desculpa para nos atrair até aquele lugar. E a forma que eles olharam para Piolho, o que o meu filho teria a ver? A coisa não tinha muita lógica, mas eu agradeci a Ivan e fui. Entrei no carro.
Cheguei em casa, abri a porta, chamava Ana, tia Lourdes, piolho, Ana, tia Lourdes, piolho. Eu ia naquela casa de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro, não enxergava ninguém. Não enxergava ninguém. E ao mesmo tempo que eu corria, eu começava a ver vultos dentro da casa. Aí eu, senhor Romário, eu não sei dizer, eu estava enlouquecendo. Eu ouvia vozes, eu via vultos andando, gritando, eu ouvia um desespero, eu ouvia, sabe? Eu olhava num canto, via gente, depois olhava de novo, não tinha mais ninguém. Eu não via mais a minha família, eu queria minha família, eu não via, eu só via vultos do lado para o outro. Dentro daquela casa parecia estar mais frio que o normal, eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar, eu só queria minha família, eu queria sair dali, eu queria piolho, eu temia por piolho, meu Deus do céu, o meu filho. Eu tinha certeza, algo tinha ligado ao meu filho, o que poderia ser, não tinha lógica. E também temia por tia Lourdes, por Ana Paula, porque elas fariam tudo para defender o meu filho. Aí de repente, eu comecei a ver cenas. Uma mulher num canto, cheia de sangue, toda arrebentada. Uma criança no outro lado, também morta. Eu corria, eu ouvia gritos. Eu entrei no banheiro, tinha outra criança ali. Era uma loucura, era uma coisa assim. Eu só via gente morta em volta de mim. Foi quando eu vi um menino, seus 9 anos, jogado no pátio, sem vida. Sem vida. Eu me aproximei, eu enxergava tudo aquilo, mas eu sabia que aquilo não estava ali, ou devia estar, era uma coisa... De repente, senhor Mário, eu ouço, pai, socorro, pai. Aí vinha de uma espécie de estábulo que tinha lá, pai. Aí quando eu entrei, senhor Romário, estavam Ana Paula e minha tia, junto com o meu filho, uma espécie de, eu não sei, não vou dizer que é jaula, mas um local que ficava para cavalos no estábulo. Elas estavam presas. Quando eu cheguei ali, eu digo, meu amor, o que houve? Elas estavam em choque. Só eu dizia, nos tira daqui, eles estão voltando, eles quem? Era uma coisa desesperadora, era uma coisa assim. E o pior, seu Romário, eu continuava ouvindo vozes e de repente eu comecei a imaginar que eu conhecia aquele lugar. Foi quando eu olho na entrada do estábulo. Lá estava Maria, a mulher que vendera o bilhete. Lá estavam aqueles que eram os funcionários, que veio um carro da prefeitura para levá-los. E eles vestiam algo estranho, uma roupa. Nesse momento a Maria, a Labruja, a Lígia, que seja, descarregou um ódio, uma indignação sobre mim, dando
certeza que era algo que ela guardava por anos. Ela gritava: não adianta resistir, seu bastardo maldito. O pacto tem que se confirmar. Eu não entendi aquelas palavras, mas também não tive tempo de pensar, pois logo um novo personagem entrou em cena. Nisso, Sr. Romário, entra um homem, alto. Eu olhava para aquele homem. Não me pergunte por quê, eu não sabia, mas eu conhecia aquele homem. Aí ele foi chegando perto de mim. Me encarou. Aí ele disse: finalmente você está aqui, fruto maldito. E deu-lhe uma risada. Deu-lhe uma risada, aquilo era monstruoso. Aquilo era monstruoso. E ele dizia assim: hoje eu termino a minha missão. E eu olhava para ele. Sr. Romário, eu via o rosto daquele homem desfigurado, os olhos estranhos, uma coisa. E ao mesmo tempo eu vi um monstro. Eu vi um monstro. Aí eu estava mais preocupado. Eu não estava com medo dele, do que ele podia me fazer, não. Eu estava preocupado com a minha família. Eu disse: o que vocês querem com a minha família? O que vocês querem com o meu filho? Ele olhou: sua família? Nada. Eles apenas trouxeram você para mim, meu filho bastardo. Quando ele disse aquilo, quem é você? Essa foi minha reação. Aí a coisa começou a girar na minha cabeça. Eu olhava assim, parecia que eu estava em câmera lenta. Não é possível. E aquele monstro olhando para mim. Sr. Romário, Do nada, ficou tudo muito claro. O pacto dos Hamazines com o universo das trevas colocava como preço da fortuna o extermínio de toda a família, a esposa e os filhos. Só que ele, na época, não sabia da existência de mais um, o filho de Priscila. Em outras palavras, eu. Eu era o último elo a ser fechado para que La Bruja pudesse desfrutar de toda a fortuna Hamazine, já que era a única herdeira. Aquele monstro que estava à minha frente, que infelizmente era o meu pai biológico, não pertencia mais a esse plano. Ficou tudo muito claro. Ele também perdeu a sua vida terrena no dia da tragédia, mas precisava consumar o acordo feito para que pudesse se libertar e seguir o seu caminho. do nada, me veio uma cena. Do nada, parece que eu voltei no tempo. Eu vi aquele homem matando a sua esposa, matando seus filhos, dizimando a sua família. Só que não era ele. Parecia que ele estava tomado por algo ou alguém que queria destruir a família Hamazine. Nesse momento, um carro entrou, mas entrou com tudo. Entrou com tudo, atropelando quem estivesse ali.
Quando aquele carro parou, saiu de dentro dele um homem que eu conhecia, Ivan. Ivan olhou para aquele monstro e disse: chega, demônio dos infernos. Você não vai mais destruir a minha família. Era uma coisa estranha, uma ligação que existia. Eu começava a ver cenas que de repente eu vivi. Mas ainda no útero da minha mãe, isso é possível? Eu não sei mais o que é possível, eu não sei mais o que é possível. Eu não sabia mais o que era possível. Mas eu vi a minha mãe fugindo daquele lugar no dia daquela chacina e me levando na sua barriga. Ou quem sabe, me levando no colo. Eu não sei. Eu sei que ali, pela primeira vez, eu me senti junto da minha mãe biológica. E apavorada, assustada. Para mim ficou claro que eu era, junto com o Érico, os últimos 2 filhos do amaldiçoado Ramazini, que estava possuído por um demônio, por sei lá o quê. E aquilo acontecia, mas parecia que não estava acontecendo. Foi quando o demônio olhou para Ivan, olhou para Érico e disse: vocês estão mortos, eu vou cumprir a minha missão. Nisso, senhor Mário, apareceu, do nada, espantando aqueles que estavam presentes, Maria, os outros sacerdotes, os outros sei lá o quê, aqueles malucos vestidos de preto, segurando tochas. Apareceu o urso. O meu amigo de infância secreto. Nisso Ivan olhou para mim e disse: não tema, irmão. O urso está aqui para nos proteger como sempre nos protegeu. E aquele cachorro se transformou num gigante. O Ramazini deu-lhe um berro quando viu aquele animal. Aí nós enxergamos a verdadeira figura que estava ali, dominando o seu corpo. Foi quando aconteceu. O urso deu um bote só e levou por diante aquela figura. Os outros que estavam ali, os humanos, se é que são, começaram a gritar alvoroçados, uns caíram, uns foram atingidos, eles ficaram sem reação. Aquele cachorro, aquele monstro, aquele protetor, aquele urso, aquele não sei o que sempre me acompanhou, era o mesmo que acompanhou o meu amigo Érico enquanto ele lutava para tentar salvar os nossos irmãos. Eu sei que do nada, aqueles malucos que estavam ali, porque do lado de fora tinha mais uma dezena deles. Aqueles que não se machucaram, socorriam os que machucaram, entraram nos carros, tudo caminhonetão, tudo coisa, sabe, fora de série. E eu olhando aquela gente ali, eu via pessoas que num rápido contato eu tinha visto na cidade, o dono da padaria, e vai saber outros frequentadores. Foi aí que eu percebi por que eu, que era o centro das atenções, ali no balcão, conversando com todo mundo e coisa. Quando sentei à mesa ali, quando o Ivan chegou perto de mim, todos se afastaram. Essa é a live. Era uma loucura aquilo. Era uma loucura e eu é que era o louco. Eu sei depois que tudo passou, não me pergunte se foi uma fração de segundo, se foi 1 hora, se foi 10 horas. Eu estava parado assim, o silêncio voltou. Nisso, entra
pela porta, aquele cachorro, aquele pastor alemão, fica do lado de Érico, do lado de Ivan. Os dois pareciam sorrir para mim. Aí Érico disse: fique em paz, meu irmão. Eles não conseguirão nunca atingir os seus objetivos. Você e sua família estão seguros agora. Nós podemos partir. Foi quando o urso latiu. E ele simplesmente virou, saiu caminhando e disse: vamos, urso. Nós temos uma longa viagem pela frente. Num impulso eu perguntei: Érico, você está aqui entre nós? Você faz parte desse plano? Você é uma criatura do mundo dos vivos? Me fala, meu irmão. Eu não estou entendendo mais nada. Ele sorriu para mim e disse: eu? Urso? Nós faremos parte do universo que você desejar ou autorizar que a gente faça. Mais uma resposta vaga. Eu não poderia aceitar, pois seria impossível continuar convivendo com tantas perguntas sem respostas. Se eu saísse dali com as mãos vazias, com certeza iria enlouquecer. Foi quando eu mais uma vez perguntei: meu irmão, me ajude a continuar vivendo e criar meu filho. Explique-me o que eu acabei de testemunhar. Ele olhou para mim e sorriu. Simplesmente me falou: vá em paz, meu irmão. Tudo o que aqui aconteceu diante dos seus olhos é a realidade. Você quer respostas? Explicações? Eu não as tenho. Só posso afirmar, dentro do pouco que sei, que quando criaturas de qualquer universo aceitam fazer pactos com os seres das trevas, portais são abertos. E a partir desse momento, tudo se torna possível. Senhor Romário, quando eu me dei por mim, eu fui lá naquela baia, naquele local que eu abri a porta, a porteira, sei lá como é que chama aquilo, o portão, que estava no cadeado. Tia Lourdes, Ana Paula e Piolho estavam sentados no cantinho assim, apavorados. Eles ouviram tudo, mas não viram nada. Aí eu cheguei, abracei, eles estavam chorando e coisa, quando a Ana Paula perguntou o que aconteceu. Eu disse: nada, meu amor. Foi só um pesadelo. Uma briga de família. Vamos embora para casa.